Bom, aqui eu peguei mais um aqui, exemplo de óxido básico, né? Mais um exemplo. E aqui eu escolhi esse óxido aqui, ó, o óxido com ferro, certo? E agora que a gente vai dar mais uma trabalhadinha na nomenclatura, né? As nomenclaturas eu posso resumir para vocês. Só tem três jeitos de fazer nomenclatura, tá? Três jeitos. Ou tu diz assim, ó, óxido de, por exemplo, o ferro, no caso aqui é ferro 3, né? Então tu pode dizer que isso aqui é o óxido de ferro e o 3 em romano. Então por que eu sei que aqui o ferro é 3? Porque eu tenho 3 oxigênios, né? O oxigênio é sempre menos 2. Então 3 vezes menos 2 dá 6 cargas negativas. Então se eu tenho só 2 ferros, cada um tem que ser 3 mais, entenderam? Entendeu? Então é isso. Então o ferro aqui é ferro 3 mais. Só olhar para a molécula tu vê que o ferro tem que ser 3 mais. Imagina se o ferro fosse 2 mais, aí já dá 4 cargas positivas e 6 negativas. E aqui tudo isso aqui ia ser menos 2, entendeu? E aqui a carga é zero, então tem que ser 3 mais aqui. Se aqui é 3 mais dá 6 carga positiva, aqui sempre é 2 menos, 6 carga negativa, certinho. Então eu posso chamar esse óxido aqui de óxido de ferro 3 em romano, certo? Barbada, né? Ou eu posso olhar o número de oxidação do ferro, e o ferro existe o ferro 2 e o ferro 3, tá? Então, se o ferro está no número de oxidação mais alto, eu coloco o final ico, então eu posso chamar isso aqui de óxido férrico, estão vendo aqui? Óxido férrico. Então, esse aqui é a segunda nomenclatura que eu usei. Então, a primeira eu fiz e nem está escrito aqui, é chamar isso aqui de óxido de ferro e o 3 em romano, né? Óxido de ferro 3, 3 em romano, né? Ou dizer que isso aqui é o óxido férrico, porque ele é o ferro 3+. Se aqui fosse o ferro 2+, já começa que a molécula era só FeO, né? Que o ferro 2 é 2+, e o O é 2-, é só FeO. FeO seria óxido de ferro 2, e o nome aqui, seguindo essa lógica, seria óxido ferroso. FeO. O ferro 2+, o O é 2-, certo? Óxido ferroso. Beleza? E a última nomenclatura é essa aqui, ó. A gente diz quantos... É bem fácil. É chatinho, mas é bem fácil. Ó. É só dizer quantos óxidos são e quantos metais tem. Então, olha aqui, ó. A gente começa pelo óxido, né? Quantos óxidos são? Tem 3, né? Então, é trióxido. D. E aí, quantos metais tem? 2. Então, é diferro. Fica meio estranho o nome, mas é isso aí. Trióxido de diferro. Beleza? Não é, como eu falei, não é difícil. Eu tenho consciência de que é o seguinte, ó. A difícil é essa, mas não é que é difícil, é que assim, ó, como é que a pessoa sabe, está estudando química logo no começo, como é que a pessoa vai saber que o ferro ou ele é 2+, ou 3+? Aí não tem como saber, entendeu? Aí por isso que eu acho que é difícil isso. Mas se lá numa prova, lá na questão já deram os 2 ferros para vocês, deram essa molécula aqui e deram a outra que é FeO, aí não é mais difícil. Aí eu já digo que não é difícil, entendeu? Eu só digo que essa nomenclatura aqui ela é um pouco difícil por isso, porque a pessoa talvez não tenha a prática da química de saber os números de oxidação dos elementos, né? Mesmo sendo os elementos mais conhecidos, a pessoa não sabe. Não é obrigado a saber também. Então só por isso que eu considero que ela é uma nomenclatura mais dificilzinha. Mas ela é usada, sabe? Por exemplo, eu posso garantir para vocês que bastante gente fala óxido férrico e óxido ferroso. Bastante. Em rótulos de soluções químicas, bastante. Podem perceber por aí. É bastante usada essa nomenclatura aqui. Essa aqui que não é muito usada. Não é muito usada. Tá? Não é. Mas tem, mas não é tanto que nem essa outra aqui. E aí você vai perguntar para mim, adivinha qual que eu uso? Eu uso a mais fácil, né? Qual que é mais fácil? A primeira. A primeira é barbada. É o óxido de ferro 3. Pronto. Barbada, não tem como errar. Não tem nem que saber, né? Porque aqui assim, ó, olhando para essa molécula aqui, aí não tem aquela conversa. Ah, mas eu não sei se era 2+, ou 3+. Não tem como não saber. O oxigênio é menos 2, aqui é obrigado a ser 3+. Então, isso aqui é o óxido de ferro 3. Barbada. Bom, então aqui já fiz uma explicaçãozinha, né, da nomenclatura. Eu até deixei essa meu resumão aqui, ó, meu resuminho, né? É só isso aqui que precisa saber para fazer as nomenclaturas. Ou é por esse, ou por esse, ou por esse. Tem 3 possibilidades. E agora eu vou de novo recapitular aquilo que a gente aprendeu, né? Aqui eu vou fazer uma coisa que a gente aprendeu, que é o seguinte, ó. Como é que reage um óxido básico com água?
né? Primeiro, vamos recapitular aqui, ó. Será que esse óxido aqui é básico? Claro que é. O oxigênio está lá no canto da tabela periódica e ferro é um metal. Então, quando tem aqueles elementos lá de um lado da tabela reagem com o outro, isso aqui é ligação iônica, certo? Então, se é ligação iônica, esse ferro aí vai reagir como base. Ele pode até ser anfótero também, mas se ele é anfótero, ele também reage como base, entendeu? Então, ele vai reagir como base. Então, se tu colocar isso aqui em água, a água vai simplesmente separar os íons, certo? Então, a gente vai separar dois ferro 3+, que a gente tem, e vai separar os 3 O2- que tinha ali na composição do óxido, certo? E como aqui são 3 moléculas de água, né? Mesmo que não fosse, vamos supor que alguém desse a reação para vocês aqui sem o número 3 e tinha que balancear ela. A gente sabe que a água ela produz íons H+, e OH-. E agora vocês já aprenderam que esses H+ aqui, cada um deles tem que reagir com o O2- para formar o OH-. A gente já viu isso no exemplo anterior. Então, se não dessem para vocês balanceada a reação, vocês já saberiam que aqui se tu gera 3 O2-, é porque tu vai precisar de 3 H+. Então, tem que ser 3 moléculas de água, entenderam? Então, 3 moléculas de água geram 3 H+, que você combina com 3 O2- e formam 3 OH-. E aqui, então, a gente acabou de formar 3 OH-, e só que veio da água também já tem outros 3 OH-. Na real, a gente está com 6 OH- aqui, né, sendo formado na reação. E ali o cátion são 2 cátions que é 3+. Percebam que a gente tem 6 cargas negativas aqui e 6 positivas aqui, certo? Ó, 2 ferro 3+, dá 6 cargas positivas. Então, a gente vai ter essa combinação aqui para formar a base, ó, que vai ser o hidróxido de ferro 3, certo? Então, aqui, ó, o ferro é 3+, ele precisa de 3 OH- e forma a base de hidróxido de ferro. Como eram 2 ferros e 6 OH-, dá para formar 2 moléculas dessa, tá? Aqui durante o primeiro ano, aqui, eu estou dando todos os exemplos e até quando eu estou explicando aqui eu penso nisso, né? Agora me lembrei de novo, porque eu estou sempre pensando nisso. Eu estou sempre falando em quantidade de molécula, né? Mas depois, mais adiante, vocês vão ver que pode ser outro professor e não eu. Aí o professor vai começar a falar em mol, né? 3 mol de água, porque aí ele já está falando em quantidade, entendeu? Ele falando no coletivo. Mas é a mesma lógica. É que por enquanto, como eu não expliquei o que é um mol e assim por diante, então eu não estou falando em mol de uma coisa que eu nem expliquei. Aí parece que está mais difícil a química, né? Mas eu tô falando só da molécula. Então, por exemplo, assim, eu explico isso para vocês como se fosse uma molécula só dessa reagindo com 3 dessa, né? Que é uma coisa absurda. Nunca tu vai ter uma molécula dessa lá no ambiente lá para reagir isso com 3 dessa, 3 H2O lá. Isso não existe, né? Mas dá para entender, entendeu? Um jeito de ficar mais fácil de entender. Mas depois vão ver que a gente sempre vai falar em mol, 1 mol dessa molécula, que é um montão, né? Certo? Quer ver? Eu posso explicar para você sem o mol, ele é uma quantidade. Se eu inventasse uma coisa que é maluca, né? Ninguém faz isso na química, né? Mas faz sentido, eu podia falar em dúzia. Eu posso dizer para vocês que eu tenho uma dúzia desse, que dúzia todo mundo sabe, né? Uma dúzia é 12. Então, uma dúzia desse, eu ia precisar de 3 dúzias do outro, entenderam? São proporções. E o mol não deixa de ser uma proporção como se fosse a dúzia, né? Inclusive, a gente chama isso em inglês, a gente chama de indexador, é uma quantidade, né? Uma quantidade, por exemplo, assim, uma resma de folha é 500 folhas, resma é uma quantidade, dúzia é 12, é uma quantidade, um milheiro, 1000, sabe? E aí em moléculas, as moléculas são muito pequenininhas, então a quantidade essa das moléculas é um número muito grande, que é o número de Avogadro. Mas isso aí vocês vão estudar no ano que vem, tá? Então aqui, recapitulando, então, cada molécula de hidróxido de ferro, ela vai ter um ferro 3+, com 3 OH-. Como a gente tinha 2 ferro 3+, a gente consegue formar 2 moléculas dessa. Então, vai se formar 2 moléculas dessa aqui. Então, se vocês quiserem arrumar a estequiometria da reação, se alguém deu para você só esse reagente aqui e mais o H2O, e não disse que era 3 H2O, vocês iam montar toda essa sequência em azul aqui e iam ver que ia ter só um H+ aqui. E iam ver que ia ficar só um OH- também. Então, e aí também vocês iam ver que tem 3 O2- aqui. Ó. Então é óbvio que precisa de 3 H+ aqui para formar os 3 OH-, né? Tem que funcionar essa parte aqui. Ó. E aí vocês ajustam isso mexendo na estequiometria da reação. Só colocar um 3 lá que aí vai formar 3 hidrogênio H+. E também vai formar 3 desse. Ou seja, isso aqui tem que funcionar para dar certinho os produtos. Aqui vale
a lei da conservação da conservação das coisas, que é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, nunca numa reação química a gente coloca reagentes e cria os produtos lá, né? Não existe. Ou tu colocar reagentes aqui, os reagentes somem, as moléculas somem. Tu bota 3 ferros aqui, aparece 2 só no final. Não existe isso aí, entendeu? Ó, vejam aqui, ó, tu tinha 2 átomos de ferro aqui, tá os 2 lá. Tudo que tu contar tem que bater, né? Muitas reações, às vezes não bate alguma coisa porque se falou da água, mas é a água da solução lá, né? Daí tu não conta aquela água. Mas tipo aqui nós estamos falando só das moléculas de água que reagiram mesmo, né? Então até elas têm que fazerem sentido lá no final, certo? E aqui embaixo eu tenho a mesma reação do óxido de ferro 3, né? Com ácido clorídrico. Então a mesma lógica a gente vai fazer. Se coloca esse óxido em meio aquoso, a água separa os íons, forma 2 cátions ferro 3+, 3 ânions O2-. Lembrando que se eu tenho 3 ânions O2-, aqui quando o óxido reage com o ácido, aqui ele tem que formar água. Lembram disso? A gente já viu no exemplo anterior. Então, aqui eu não vou precisar de 3H+, eu vou precisar de 6H+, certo? Então, para mim ter 6H+, eu preciso, se o ácido é o ácido clorídrico, eu vou ter que ter 6 ácidos clorídricos. Se fosse, por exemplo, ácido sulfúrico, aí o ácido sulfúrico é H2SO4. Cada ácido libera 2H+, né? Aí já era só 3 ácidos sulfúricos. Por quê? Porque cada um libera 2H+, entenderam? E o ânion que ele deixa é o sulfato, que já é 2-. Então já tá bem certinho, tá? Mas, beleza, então olha aqui, ó. O 3O2- vai precisar de 6 íons H+, para formar 3 moléculas de água. Então tá por isso que tem 3 moléculas de água lá nos produtos. E esses 6 ânions aqui, cloreto, vão reagir com os 2 cátions ferro 3+. E vai dar para formar 2 moléculas do sal aqui, ó, cloreto de ferro 3. Ó, a gente tem o ferro que é 3+, ele pega 3 cloretozinhos, faz o ferro, FeCl3, e como são 2 ferros, dá para fabricar 2 moléculas dessa aqui, ó, 2 moléculas do sal. Certo? Então é essa a reação aí. Percebam que eu estou ensinando para vocês a lógica de raciocínio das coisas, que é o que está em azul aqui. Se vocês tiverem isso aprendido, é bem tranquilo fazer as reações de óxido, certo? Acho que eu quase estou no final do meu tempo aqui. Acho que eu já disse tudo aqui, né? Vou fechar o vídeo aqui e vamos para o próximo.